Agradeço as palavras do senador Major Olímpio, apenas para informá-lo e informar os demais pares e a todos os presentes que ontem nós estivemos com o ministro da Defesa, general Fernando, onde, de uma maneira muito cortês, nos recebeu e encaminhamos a ele o requerimento aprovado por essa comissão. Está já providenciando uma data de comum acordo com a nossa comissão para que ele pudesse aqui estar presente e dizer as estratégias de ação, não só em relação a essa questão, como a outras questões pertinentes ao Ministério da Defesa. Já está também agendada para breve uma agenda com o ministro das Relações Exteriores, que também irá nos receber no sentido de levarmos a ele o requerimento aprovado por essa comissão para que ele aqui pudesse estar presente. Com a palavra o senador Messias de Jesus. Senhor presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar também o senador Marcos Duval, cumprimentar os colegas aqui, dizer que é uma satisfação grande, senhor presidente, participar desse debate ao lado de figuras tão importantes da República Brasileira, como é o caso aqui do senador Jacques Wagner, senador Alessandro, Major Olímpio, senador Humberto Costa, senador Márcio Bittar, que acaba de fazer o encaminhamento de uma moção de repúdio ao governo ilegítimo de Nicolás Maduro, que eu já quero, de antemão, fazer um encaminhamento favorável à moção de repúdio apresentada pelo senador Márcio Bittar, senadora Soraya, que se encontra aqui. Mas, senhor presidente, creio que o senador Telmário, ao usar a palavra aqui nesta comissão, tenha dito já com clareza os sentimentos do povo roraimense com relação ao Brasil e com relação a esse clima tenso que vivemos lá na fronteira com a Venezuela. É muito fácil, às vezes, se falar de longe. Eu conheço lá os dois lados. Conheço o lado brasileiro e conheço o lado venezuelano. A minha preocupação aqui não é só de um mero espectador, como também não é de nenhum dos membros dessa comissão. Toda essa comissão está aqui preocupado com o Brasil. Mas eu tenho uma preocupação a mais. A minha família, o meu pai, os meus irmãos, os meus amigos, os meus eleitores estão ali no estado de Roraima. E ali naquele clima tenso, quente, de guerra, que se encontra entre o Brasil e a Venezuela. Claro que isso foi dado um tom maior agora com essa chamada ação humanitária que o governo brasileiro se propôs a fazer. E que em uma nota, bem antes da ação humanitária chegar lá, senador Marcos Duval, eu fiz uma nota e fiz chegar isso aos meios de comunicação, dizendo que se o Brasil queria começar com uma ação humanitária, deveria começar pelo próprio estado de Roraima, onde nós temos lá mais de 100 mil venezuelanos em abrigos e nas ruas da capital e dos municípios do interior, passando fome. A melhor forma de se ajudar essas pessoas seria começar pelas pessoas que estão no próprio estado de Roraima, inclusive pelo nosso povo, os brasileiros que estão lá passando dificuldade e que essas dificuldades aumentaram muito com a entrada dos venezuelanos no nosso estado. Lá nós temos problemas de todas as naturezas, problemas agrários, fundiários, nós temos problemas de saúde, a saúde do nosso estado entrou em colapso, não só agora, nesse momento caótico que se deflagrou ali, aquele clima, aquele tenso de guerra, mas bem antes, 2 anos atrás, quando começou a entrada dos venezuelanos no Brasil, aumentou o nosso problema de segurança pública, aumentou o nosso problema na educação e entrou em colapso total o nosso sistema de saúde no estado de Roraima.
que não está só prejudicando os venezuelanos que estão lá sem assistência, mas prejudicando toda a população do estado de Roraima. Então, eu quero agradecer a oportunidade que Deus me deu e que os colegas me dão aqui, presidente Nelsinho, de participar desse debate aqui, de colocar a nossa posição com relação a esse sistema. Para nós, em Roraima, o presidente Nicolás Maduro é sim um tirano, um ditador que desagrada o seu povo, que humilha a sua gente, e que de forma ilegítima humilha o seu próprio exército venezuelano. Promoveu lá cerca de 1.300 generais. Eu não sei quantos generais tem o exército brasileiro, mas talvez chegue aí a menos de 300, eu ia dizer de 200 a 300. Mas o exército venezuelano, que tem menos homens do que o exército brasileiro, tem mais de 1.300 generais. Estados Unidos tem 900. Estados Unidos tem 900 generais. Isso por que ele fez isso? Na tentativa única de se manter, de se perpetuar no poder através das forças, através das armas. Mas isso, presidente Nelsinho, não se iniciou agora. Muito pelo contrário. Isso são sinais claros que a Venezuela já vem dando há mais de 10 anos. Se iniciou no governo do patrono político do Nicolás Maduro, que foi o coronel Hugo Chávez. Eles estão lá há praticamente 20 anos. Esses sinais de ditadura, eles não se iniciam de uma hora para outra, não iniciou agora. O que falta são os países vizinhos, os Estados Unidos, os países vizinhos aqui como o Brasil, a Colômbia, não se perceberam antes, quando esses sinais começaram a ser colocados às claras, de que lá se iniciava uma ditadura que se pretendia ser longa e cruel, como está sendo. E se demonstra com muito mais força para ser muito mais cruel do que se percebe até agora. Então, se nós não tivermos atentos aos movimentos, e nós devemos estar atentos a esses movimentos em qualquer lugar do planeta, e aqui no Brasil também. As ditaduras, elas sempre começam de forma disfarçadas. Começou lá de forma disfarçadas, no momento em que a Venezuela estava nadando em dinheiro, onde o preço do barril do petróleo, quando ele assumiu, o senador Bittar, quando Chávez assumiu, era cerca de $6, mais ou menos, o barril, e ele, num salto, levou esse barril de petróleo para $27. E aí a Venezuela nadou em dinheiro. Aí ele pôde fazer graça. E aí, de repente, as coisas começaram a desandar e eles não tiveram mais controle. E começaram a enganar o povo com misérias. E aí essa população que se deixou ludibriar não teve força e não tem mais força para reagir. Eles não têm mais força para reagir. Quem é que reage diante de uma pistola? Quem é que reage diante de um parafal? Quem é que reage diante de uma metralhadora? Quem é o pai, qual é a mãe que não pensa no seu filho, na sua família? Então é preciso, nós não defendemos jamais a guerra, muito pelo contrário, principalmente nós que somos ali o segurança, o sentinela mais barato do Brasil esse tempo todo é o estado de Roraima. Fazemos fronteira com a Guiana e com a Venezuela. E nesse momento tudo que Roraima quer é paz. Tudo que Roraima quer é paz, porque nós somos o primeiro alvo. Nós somos o primeiro alvo, mas nós queremos paz, seguida de muito diálogo. O diálogo aqui já colocado pelo senador Jacques Wagner, pelo senador Telmário, pelo senador Bittar. Nós queremos diálogo, nós queremos paz. E nós sabemos que hoje pode até parecer estranho, mas feliz, até porque é próprio das nossas Forças Armadas, defender nesse momento a paz, defender o diálogo que o governo federal tem defendido. Nós queremos isso, queremos continuar com isso, queremos a independência do estado de Roraima, porque hoje o estado de Roraima é o estado mais sacrificado do Brasil. Nós temos lá problemas inúmeros que eu quero, com a permissão dos colegas aqui,
aos poucos, ir transmitindo a cada um dos senhores e das senhoras os problemas que afligem o nosso estado de Roraima, e nesse momento, agora, mais do que nunca, Roraima e o Brasil precisa ter muita cautela e muito preparo para poder agir nesse momento. Fico feliz, senhor presidente, pela participação e pelo espaço que Vossa Excelência me dá.